Foi muito mais do que uma vitória do Internacional aqui no Beira-Rio contra a equipe do Vasco. Foi a redenção de um grupo de jogadores que agora está nos braços da torcida, que veio para o estádio Beira-Rio e viveu uma noite mágica, com uma atuação masterclass do ponto de vista individual, mas principalmente no aspecto coletivo. Isso porque de todos os jogadores que hoje estão agradando demais a torcida, existe aquele que por trás está fazendo com que tudo isso aconteça. O trabalho de Paulo Pesolano merecia uma atuação como essa. E o Inter entregou uma goleada contra o Vasco da Gama, onde sobrou e deu um show dentro de campo. Essa vitória, ela também catapulta o Inter dentro da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E dá um outro gás, uma outra confiança, uma outra expectativa em cima de um time que entra no Campeonato Brasileiro, todo mundo diz que é para brigar para não cair. Mas agora o Inter pelo menos pode, matematicamente, mirar em outra coisa. Já que está não só na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro, como também no G8, na zona dos 8 melhores times que podem, no final das contas, brigar por uma vaga da Libertadores. Foi uma noite especial aqui no estádio Beira-Rio. E nesse vídeo a gente mostra os melhores momentos, os gols e tudo o que aconteceu nesta noite mágica colorada, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Foi um show. A gente viu um show do Inter de Pesolano aqui no estádio Beira-Rio. Foi uma atuação masterclass a ponto da gente ter dificuldade de eleger quem foi o melhor em campo. Nenhum jogador do Internacional esteve abaixo. Claramente, Pesolano encontrou a formação do Inter ideal. E até aqueles jogadores que entraram nessa partida, especificamente, no caso a dupla de zaga, o Gabriel Mercado junto do Juninho, foram bem. Eu digo que essa é a nova dupla de zaga do Inter, tá? Principalmente o Gabriel Mercado, que foi um monstro e talvez pra mim tenha sido o melhor jogador da partida, por mais que o ataque do Inter tenha sido impiedoso, tenha sido fatal, tenha sido mortal. Principalmente com o trio Bernabé, Carboneiro e Alejandro, que hoje jogaram em altíssimo nível e fizeram com que o Inter pudesse construir essa goleada de 4-1, que poderia ter sido muito mais. Tamanho o domínio que o Inter teve em cima da equipe do Vasco da Gama. Vamos parar de ladainha e vamos assistir aos melhores momentos, tá? E desde muito cedo, o Inter já provou que ia ter uma atuação diferente. O primeiro lance do jogo foi esse, tá? Uma jogada pro Vitinho, onde a bola passa pelo Carboneiro, depois passa pelo Matheus Bahia e o Inter quase abre o placar. É verdade que o Inter começou muito em cima e cedeu espaços, como nessa bola do Andrés Gomes, que perdeu um gol que poderia ser o empate do Vasco. Aqui o Vijagra dá uma enfiada de bola maravilhosa pro Vitinho. Ele dribla o goleiro e por muito pouco não abre o placar. Aqui o Bruno Gomes chuta de fora da área, a bola desvia e sobra pro Gabriel Mercado empurrar pro gol, mas a arbitragem acabou flagrando o impedimento e o gol foi invalidado. O Inter pressionava e aí chegou ao gol. A casquinha do Alejandro pro Bernabé foi absurda. E o passe do Bernabé pro Carboneiro deixou o atacante em totais condições de fazer isso aí. Uma finalização fria, precisa. O Carboneiro não chegou nem perto de errar esse gol. Ele olhou o goleiro fora do lugar com um biquinho, fez um 1-0 e aí, de vez, explodiu o Beira-Rio porque o Inter era muito melhor do que o Vasco e conseguia dessa vez capitalizar isso com uma chance convertida pelo Carboneiro. E aí na sequência o Vasco dá um gol de presente pro Inter, mas tem que aplaudir a marcação alta. O Carboneiro rouba, rola pro Alejandro, que de primeira faz o gol, o Carboneiro retribuindo tantos presentes dados pelo Alejandro nas últimas rodadas. O Alejandro de perna direita coloca a bola no fundo da rede para fazer o 2-0 e aí encaminhar a partida. O Vasco tentava assustar em chutes de média distância, como esse do Nuno Moreira, onde o Antony fez uma defesa tranquila. Aqui o Cauã Barros aproveitou um vacilo da defesa e chutou fraco a bola pela linha de fundo. A gente teve depois o Inter atacando, essa bola o Matheus Bahia foi acionado, ele bateu cruzado, mas o Bernabé ia entrar livre se o zagueiro não corta. Aqui o Alejandro faz um pivô e olha a trama desses três jogadores de ataque do Internacional. O Carboneiro serve o Bernabé um pouco forte, mas o contra-ataque do Inter estava desenhado. O Vasco atacava assim, sem muito perigo, mas era de total controle do Internacional a partida aqui no estádio Beira-Rio.
O Vasco, no segundo tempo, tentava atacar. Aqui o Andreas Gomes dá um bom chute de fora da área, em que a bola desvia e vai para fora. Aqui o Inter rouba, marcando alto. O Carboneiro domina, serve o Bernabé, que bate cruzado para quase ampliar o placar. E o Inter desenhava um contra-ataque. E aí conseguiu o gol nessa jogada. O Alejandro de novo faz o pivô e acerta um passe maravilhoso para o Carboneiro. O Carboneiro de primeira aciona o Bernabé, que está vivendo uma fase absolutamente mágica. Ele limpa para a perna esquerda e bate cruzado, sem chances, 3-0, e o Internacional mata a partida no estádio Beira-Rio com uma ampla superioridade. O Vasco da Gama tenta atacar sem sucesso, esse chute mascado. O Inter pressionava ainda mais. Olha o Bernabé como ele está à vontade. Arrisca de fora da área para uma grande defesa do Léo Jardim. O Cauã Barros cabeceia essa para fora. Depois o Inter tem essa bola do Juninho, que fez um belo jogo. O Bernabé dá um drible de letra, leva para a linha de fundo, o Alejandro segura, faz o pivô e serve o Carboneiro. Golaço, obra-prima, gol de masterclass. Cara, esses três atacantes do Inter jogaram demais. Bernabé, Alejandro e Carboneiro participando de todos os gols. E esse foi mais um, Carboneiro finalizando de perna esquerda sem chances. Deu tempo ainda do Vasco diminuir. Nesse gol do Andreas Gomes, de perna esquerda, sem chances pro Antony. Mas o Inter continuou pressionando e quase fez o quinto gol, tá? Aqui o Vitinho acertou um belo chute de perna esquerda pro Léo Jardim defender. Aqui uma cobrança de escanteio, em que a bola sai baixa e o Vitinho acha o espaço para fuzilar e a bola quase entrar. Tem ainda esse cruzamento que o Borré cabeceia e a bola passa muito perto da meta defendida pelo Léo Jardim. Mas foi um Inter que terminou a partida pressionando para fazer o quinto, porque poderia ter sido muito mais. Foi uma goleada onde o 4-1 ficou barato. Tamanha a superioridade que o Inter apresentou dentro de campo. E a grande verdade, e aqui eu vou dar um relato pessoal, é que eu esperava que esse jogo fosse acontecer em algum momento, esse nível de atuação e esse nível de superioridade em cima do adversário. Porque a gente via o time do Pesolano em campo e via, cara, esse time tem padrão, esse time sabe o que fazer, mas as coisas não acontecem. Quantos jogos a gente viu do Inter estar jogando melhor do que o adversário, perde gol, perde gol, perde gol, o adversário acha um gol e entra na partida. Esse jogo foi o contrário, o Inter estava pressionando e as bolas do Inter entraram. E as bolas do adversário, não. E isso fez a diferença. Para o Inter construir uma vitória simbólica, fundamental, de um placar elástico que muda tudo, chacoalha tudo, eu espero, aqui no estádio Beira-Rio. O próximo jogo do Inter é contra o Vitória no Barradão e a gente sabe qual é o retrospecto do Internacional lá em Salvador. Mas depois desse jogo de 4-1 contra o Vasco da Gama, não tem ninguém que não vai se empolgar e ter confiança no time, de que possa ir lá em Salvador e encontrar um bom resultado para manter o Inter nesta subida do campeonato e principalmente na parte de cima. O elevador que o Inter pega na tabela é fundamental. É claro que tem muitos jogos ainda nesse domingo, mas o Inter pega um elevador que o coloca na primeira parte, em um bolo onde a gente sabe que se o Inter vence as duas próximas partidas que tem antes da parada da Copa do Mundo, entra na parada da Copa do Mundo em uma situação muito mais confortável. Além disso, o ambiente do Beira-Rio, o torcedor ovacionando Bernabé, Alejandro, Carboneiro, Mercado e com ampla justiça porque jogaram demais. É o torcedor reencontrando uma confiança e uma lua de mel junto com o time. Foi uma vitória fundamental. E também porque Pesolano achou o time. Esse é o time do Inter. Os 11 foram encontrados e o Pesolano achou o modelo certo para fazer do Inter um time competitivo. Óbvio, eu não estou dizendo que o Inter vai para a Libertadores, eu não estou dizendo que o Inter vai ser campeão brasileiro, não, gente, calma. A gente sabe qual é a régua do Inter. Mas o Inter fez um jogo hoje muito acima daquilo que é a régua que a gente projeta para esse time. E quando o Inter faz um jogo abaixo da régua, a gente senta o cacete. Então, quando o Inter faz um jogo acima da régua, tem que aplaudir. Uma atuação de aplaudir do Internacional hoje, que merece essa empolgação, que merece esse aplauso e que sim, empolga bastante pro restante, pelo menos desses jogos antes da parada da Copa do Mundo. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!